Paz Senhor, irmãos, da EBD, da nossa AD Canoas Norte. Que Deus vos abençoe nesse dia. Nós queremos agradecer a oportunidade que nos foi concedida pelo nosso superintendente, o evangelista Rudinei Reis. Vamos estar meditando nesta pré-aula da lição 6, do dia domingo 6 de fevereiro de 2022, que traz como título A Bíblia como um guia para a vida. A nossa revista que nós estamos estudando se chama A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O nosso textuário se encontra em Salmos 119, versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A verdade prática nos diz assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da Palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. A nossa leitura bíblica em classe está no Salmo 119, versículo 97 ao 105. Não vamos estar mencionando aqui a leitura em classe, mas sim o último versículo da lição. É o mesmo do nosso textuário, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos agora para a introdução da nossa lição. Começa dizendo assim: a Bíblia, quando obedecida, torna-se uma verdadeira aula para o viver cristão. Vamos sublinhar essa palavra obedecida. O livro de Tiago, no capítulo 1 e o versículo de número 22, nos diz que nós temos que ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então a palavra mesmo nos ensina que não é só saber, não é somente escutar ou ouvir, mas temos que ser cumpridores da palavra. Também na nossa revista nós temos a menção do livro do Evangelho segundo São João, capítulo 5, e o versículo de número 39, que Jesus mesmo diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna. E são elas, as Escrituras, que de mim testificam. Então é muito importante que examinemos as Escrituras, aprendamos as Escrituras e também coloquemos a palavra em prática na nossa vida. Então, nesta lição de hoje, nós vamos estudar a Bíblia em 3 aspectos. É a palavra de Deus como alicerce para a vida. O segundo aspecto é a palavra de Deus como fonte de sabedoria. E o terceiro aspecto é a palavra como guia de sensatez e prudência. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para sermos edificados por Deus no estudo da sua palavra neste dia. O tópico número 1. A Bíblia é um alicerce para a vida. Subtópico 1. A palavra de Deus é alicerce. Sabemos que a Bíblia é a única e infalível revelação escrita, divinamente inspirada. Foi o que Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 27, Jesus nos fala sobre os 2 alicerces. Nos fala sobre a casa edificada sobre a rocha. Nos fala sobre alguns acontecimentos que aconteceram nessa casa. Jesus está falando sobre a nossa vida e ele nos fala em pelo menos 3 acontecimentos que ocorreram nessa casa e acontecem na nossa vida. Diz a palavra que desceu a chuva. Também diz que correram os rios. E também diz que sopraram os ventos. Sabemos que a rocha é Cristo, a palavra, o verbo, os ensinamentos do Senhor. Desceu a chuva é quando começam as dificuldades, os problemas. Correram os rios é quando começam as inundações e se torna difícil o controle da água que vem já fora do controle. O assopro dos ventos fala de algo que somente Jesus mesmo pode resolver. Também nos diz neste texto
que quando esta casa ela é edificada sobre o alicerce, que é o mesmo Cristo, ela vai vencer todas as dificuldades que sobre ela vierem e vai ter um final feliz. Nos diz também nosso comentarista que nem as crises da vida nem a eternidade podem abalar quando esta casa está firmada em Cristo e na sua palavra. Subtópico 2. A palavra de Deus é luz. Nós lemos na nossa leitura bíblica em classe o texto: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É a palavra de Deus que nos dá orientações para cada passo do nosso viver e também que dá instruções para que possamos cumprir a palavra e colocar ela por obra na nossa vida presente e em todo o curso da nossa vida. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, nos fala e diz que a palavra é uma luz que ilumina em lugar escuro. A luz da Escritura dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Então, quando temos dificuldades de entendimento, quando há escuridão, quando há trevas, é porque também nós estamos tendo falta de conhecimento. Há indecisão, há dificuldades, mas a palavra de Deus é a luz que ilumina todo lugar escuro. Jesus Cristo também disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não poderá andar e não andará em trevas. O apóstolo Paulo menciona e nos diz que devemos andar como os filhos da luz. Uma das características dos filhos da luz é que eles se afastam do pecado e da injustiça. Os filhos da luz andam na contramão do pecado. Subtópico 3. A palavra de Deus é imutável. Quer dizer que ela não muda. De nenhuma maneira ela muda. O nosso comentarista, ele diz também que a palavra de Deus é a autoridade final de fé e também de prática na nossa vida. É o que diz Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Ele diz que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela é diferente de todos os demais livros. É a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. E os seus ensinamentos, eles são fidedignos, totalmente fidedignos e totalmente confiáveis. Não erram e também não falham. Os princípios bíblicos não mudam conforme o tempo. Eles foram ontem, eles são hoje e eles continuarão sendo no dia de amanhã. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. A fonte da autoridade da palavra é permanente. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão, eles são alicerçados e moldados segundo a doutrina da palavra de Deus. A sinopse do nosso tópico 1 é a seguinte: a vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, a luz para o nosso caminho. No tópico de número 2, o título é: a Bíblia nos torna pessoas sábias. O subtópico 1 diz o seguinte: o conceito da sabedoria. O comentarista da lição nos fala que a raiz da palavra sabedoria em hebraico e também no grego traz o sentido de habilidade e de experiência e as qualidades de quem é sábio. A sabedoria reúne o conhecimento da verdade com uma experiência do cotidiano. O conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. O conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Subtópico 2 nos diz: Deus é a fonte da sabedoria. Sabemos que a sabedoria é um dos atributos de Deus. Deus é a fonte da sabedoria. O livro de Provérbios diz que a sabedoria divina é indestrutível. Ela provém de Deus. Deus é a verdadeira sabedoria e as suas palavras e os seus atos são sábios. Então, todos que vivem de acordo com os princípios da palavra de Deus são considerados
homens e mulheres sábios. Subtópico 3. O temor é o princípio da sabedoria. Todos nós sabemos esse versículo de Provérbios capítulo 17, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos sabemos. O temor não significa medo, mas ele expressa reverência, expressa adoração e também dedicação. O temor do Senhor produz entendimento. Por meio da obediência da Escritura, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Quando nós aprendemos do Senhor e da sua palavra, aí realmente nós alcançamos sabedoria. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, esse peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Aleluia! Que beleza! Pedimos a Deus e Deus nos abençoa com sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor. Subtópico número 4. Os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus tornou ele mais sábio do que todas as pessoas à sua volta. Salomão também diz que as pessoas sábias têm muitos benefícios. É interessante essa afirmação contida na revista. Diz que a pessoa sábia, a que tem a sabedoria que vem de Deus, ela acumula conhecimento, ela é próspera, ela exerce o domínio próprio, mas também a pessoa que tem a sabedoria de Deus. Diz a Bíblia que aquela pessoa que tem a sabedoria de Deus e sábia é aquela pessoa que ganha almas. Que nós possamos ter essa sabedoria de Deus para ganhar o perdido, para ganhar o pecador, ganhar aquele que não conhece a verdade, aquele que está em trevas, aquele que não encontrou ainda Jesus Cristo na sua vida, aquele que está distante de Deus, que ainda não é filho de Deus. E eu creio que esse benefício que nos traz sabedoria é um dos mais lindos que nós possamos e podemos alcançar. Ganhar almas. É isso que temos que fazer. É muito mais importante do que o reconhecimento, do que aquilo que as pessoas dizem de nós, de quanto nós sabemos ou deixamos de saber, que nós possamos ganhar almas pela manhã, pela tarde, pela noite, que possamos ganhar almas, que possamos ganhar almas através do nosso testemunho, através das nossas palavras, mas que possamos ganhar almas também através das nossas ações, pela nossa dedicação a Deus, pela nossa fé em Deus, pela nossa dependência do Senhor, que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e ganhar almas. A sinopse do tópico 2 é: Deus é a fonte da sabedoria e por isso o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas sábias. Tópico número 3. A Bíblia e a prudência para a vida. Subtópico 1. O conceito de prudência. Nosso comentarista, o escritor desta revista, ele nos fala do conceito da prudência. Nos diz que a prudência é sinônimo de sensatez. Nos diz também que a cautela e o bom senso capacitam o indivíduo, o homem e a mulher, para discernir e fazer escolhas acertadas. A lição também nos fala de que podemos fazer a avaliação antes da ação e que a prudência é uma virtude que evita ações temerárias, ações duvidosas, ações que podem nos trazer consequências funestas e terríveis. A pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta antes de tomar a iniciativa e efetuar a ação a qual se dispôs a fazer. Subtópico número 2. A prudência dos justos. A mensagem da salvação em Cristo
não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão e justiça. Então, aquele que conhece Jesus na sua vida, não somente ele é restaurado do seu pecado, não somente ele muda para uma nova vida com Cristo, mas somente se torna uma nova criatura, um novo homem e uma nova mulher, quando ele aprende a viver a vida em retidão e justiça. O apóstolo Paulo declara, e diz isso o nosso comentarista, que a graça de Deus traz sabedoria e prudência. Sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agirmos corretamente segundo a vontade de Deus. Por isso temos o texto de Romanos capítulo 12 e o versículo de número 2, tão conhecido, que diz assim: e não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A prudência, ela é aperfeiçoada em cada um de nós pela oração, pela leitura da palavra de Deus, pela comunhão com Deus, a comunhão com o Santo Espírito de Deus. Subtópico número 3, os benefícios da prudência. O livro de Provérbios nos descreve os benefícios da prudência. Vamos falar aqui alguns desses benefícios, os quais o escritor ele nos fala. Primeiro, o autocontrole para não revidar ofensas. Número 2, humildade para não exibir conhecimento, ser humilde, simples. 3, a prudência também nos fala da correta tomada de decisões, o pensar antes de agir. Alcançar boa reputação, também alta posição, a sujeição, o aprendizado, a correção e o desviar-se do perigo, tomando decisões acertadas e antecipadas. A pessoa prudente, segundo o nosso comentarista, tem a palavra de Deus como regra de vida e regra de fé. A pessoa prudente procede com retidão e cumpre os seus deveres com fidelidade, com esmero, na sua vida espiritual, na sua vida moral, e também ele não deixa apagar a chama do Espírito na sua vida, o que é muito importante. Não adianta nós saber todas as coisas e não darmos a nossa vida para que ela seja guiada, dirigida pelo Santo Espírito de Deus. A Bíblia nos exorta a viver prudentemente. Foi o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 5, versículo número 15. E ele diz assim: vede prudentemente como andeis, não como nécios, mas como sábios. A sinopse do tópico 3 é a seguinte: a prudência é a sabedoria na prática. Ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações, segundo a vontade de Deus. Concluindo, podemos dizer que a palavra de Deus seja na nossa vida o alicerce, que a palavra de Deus seja a nossa fonte de sabedoria e que a palavra de Deus seja a nossa guia de sensatez e prudência. Que Deus nos abençoe. Um ótimo domingo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe.